Olá! Cada marca conta uma história e hoje a gente vai conhecer a história por trás da empresa Pauta Branca. Estamos começando mais um programa Marque Mais. Eu sou Samantha Castro, publicitária e especialista em marcas. E hoje a gente vai receber também um convidado muito especial, que também é meu amigo, é meu cliente e que a gente tem um trabalho já em conjunto que eu posso falar com propriedade sobre essa marca. Então vamos lá, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, ele pode falar sobre diversas pautas, tanto de negócios quanto de liderança, como de responsabilidade e de experiência. Ele já está há mais de 24 anos no ramo caderneiro, hoje é empresário, sócio-diretor da indústria de cadernos Pauta Branca e recentemente, importante comentar também, agregou no currículo o cargo de marido, ao qual eu tive a honra de abençoar como madrinha. Então ele é também aventureiro nos tempos livres e hoje, mesmo sendo uma pessoa muito reservada, está se aventurando aqui também em frente às câmeras. Então, sem mais delongas, vamos conhecer o Eduardo Cereza. Bem-vindo, Edu. Oi, Sá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui, saindo da zona de conforto, te confesso. Não sou muito acostumado com entrevistas, com esse tipo de assunto, mas foi um desafio, acho que legal para a gente também estar se reinventando, como é o nosso dia a dia aí como empresário, como pessoa, É mais um desafio, enquanto empresário, que a gente vai enfrentando tantas coisas, Eu sei que a tua história, tu foi enfrentando vários desafios diferentes e tá aqui, então, enfrentando mais um. É isso aí. Eu até brinquei com o Edu, porque ele já fez vários esportes radicais, que eu até comentei que eu também nem tinha conhecimento de tanto esse hobby, mas que estar aqui é mais fácil do que pular de bungee jump. Eu acho que não, mas tudo bem. Na verdade, eu não posso afirmar, porque eu nunca pulei de bungee jump, Mas eu imagino que tu vai sair daqui, eu te garanto que tu sai com segurança. Então, vamos lá. Então vamos lá, Edu, pra gente começar, gostaria que tu te apresentasse, Já fiz uma breve apresentação aqui do teu currículo, gostaria que tu falasse também um pouquinho da tua história, para quem tá em casa nos assistindo, para que possa te conhecer. Certo. Então, Sá, tu comentou, que eu tô há 24 anos no mercado aí, oficialmente, porque extraoficialmente são mais. Eu, na verdade, sou natural de Serafina, nasci em Serafina, acabei indo morar fora já com semanas de vida, com minha família. Meu pai sempre trabalhou em estradas, então sempre já rodou aí a região sul do Brasil inteira morando. E quando eu retornei para Serafina em 1991, com 9 anos de idade, eu já comecei a me inserir nesse ramo que estou até hoje, que era onde uma outra empresa da região acabava terceirizando algumas coisas. E na época se fazia em casa, cadernetas, capa dura, então assim, desde os meus 9, Então já são mais de 30 anos aí já no ramo, Então, desde aquela idade já comecei, me inserir no mercado, como comentei, Com o passar do tempo a gente foi crescendo, foi pensando em coisas que a gente queria para a vida, assim, qual é o nosso ramo, e eu sempre, na verdade, gostei muito de fazer o que eu fazia. Então, com 16 anos, que na época era até permitido trabalhar em indústria, hoje já não mais, mas com 16 anos eu já fui fazer uma ficha de emprego na época nessa empresa e acabei sendo chamado, onde eu trabalhei por 17 anos. Bastante tempo, Bastante tempo. Ainda mais hoje em dia, que é uma troca de emprego tão rápida, Hoje é mais difícil, a pessoa ter uma raiz com mais tempo na mesma empresa. Então, nesse meio tempo, eu acabei me formando em administração, acabei fazendo um MBA em logística, E então, desde 91, desde os meus 9 anos até hoje, eu tô nesse ramo, E aí, em 2015, tive a oportunidade de entrar na Pauta Branca, no primeiro momento trabalhando apenas, depois acabou, logo 2 anos depois, a gente acabou comprando a empresa, surgiu a oportunidade da compra, e então já estamos aí no 8º ano agora como à frente da empresa, com a marca Pauta Branca. E, Edu, é muito legal isso, porque é uma diferença tu assumir uma empresa, tu estar liderando uma empresa, mas que tu já tem uma vasta experiência no ramo, no conhecer o material, no conhecer o mercado. Então, isso também é muito importante para
para te estar mais seguro também na cadeira de empresário. Sim, né? sim. E como é que foi, assim, esse baque, assim, essa coisa de estava trabalhando na Pauta Branca e dali um pouco estava sentado na cadeira de diretor? Qual que foi, assim, ó, hoje lembrando, olhando lá para trás? Sim. Então, quando a gente foi para Pauta Branca, a gente fala, eu, né, foram o Fábio, né, que hoje é o diretor comercial, e a Jaque, né, que também é excelentíssima esposa, né, que trabalhava excelentíssima mesmo. Na outra empresa, e aí a gente topou junto o desafio. Então, o desafio já foi, né, no primeiro momento, assim, a gente ir trabalhar lá, estudar a viabilidade do negócio, mudar um pouco o formato de trabalho, onde a empresa só terceirizava, né? Eu costumo dizer que a história da Pauta Branca ela se divide em dois momentos, né? Nos primeiros anos, onde terceirizava apenas, então Pauta Branca era um CNPJ, uma razão social. E quando nós fomos para lá, foi com o desafio justamente de mudar um pouco esse formato e assumir a empresa e parar com essa terceirização e lançar marca para o mercado. Então ela se tornou marca a partir de 2015. Né? Claro que o BAC, por mais que tu tenha um certo conhecimento do mercado, né? Mas quando tu assume a direção, né? Eu costumo fazer uma analogia da época de jovem, né? Quando a gente ia para praia, né? Ia os amigos para praia. E por 5 ou 6 anos eu sempre ia de carona. Eu não tinha carro na época, então eu ia de carona. A primeira vez que eu fui dirigindo, né, para a mesma praia, com o mesmo caminho, eu me perdi 3 vezes pela estrada. Então é muito diferente tu tá na carona do que tu tá dirigindo. E tu tá dirigindo, tu tá com pessoas de carona contigo também, que então, dependem também da forma com que tu vai conduzir, né? Isso, então a responsabilidade, com certeza, ela é muito grande, né? Assim como qualquer função, mas quando tu tem a direção na mão, como tu falou, tu tá conduzindo pessoas, a responsabilidade tua é com outras famílias, com outras pessoas. Né? Mas como eu sempre gostei de um desafio, né? Sempre a minha vida inteira eu procurava, quando eu chegava no meu limite que eu achava que eu era, né? Eu sempre dava um gás a mais. Então é muito satisfatório, com certeza, né? Dá aquela adrenalina. Isso. E a gente recupera aquela questão de ter motivação também das coisas, né? De querer fazer cada vez mais e melhor. E tu comentou sobre essa transição da Pauta Branca como marca. Uhum. Como é que foi, assim, esse processo, por exemplo? Vamos colocar como marca, vamos mudar um pouquinho o mercado, vamos chegar com coleção. Como é que foi aquele início, assim, pra gente falar um pouquinho de como é que tava pra gente chegar em como tá hoje e em todos os avanços que vocês tiveram, né? Então, quando nós decidimos, né, mudar o formato de uma empresa que tem um nome, mas só terceiriza, ninguém conhecia a Pauta Branca no mercado. E quando nós decidimos mudar, a gente enfrenta milhões de dúvidas, né? O primeiro, como fazer, né? O que lançar, que público atingir, qual região que tu quer atuar. Então, quando tu começa, às vezes, meio que foi lá atrás, né? Até talvez uma certa, não digo inexperiência, mas era um caminho um pouco escuro, né? Então, a gente começou a lançar alguns itens, muito menos do que nós temos hoje, 8 anos depois, e a gente começou a ver que o mercado ele começou a aceitar muito bem a nossa marca, né? Porque, como existem inúmeras empresas no Brasil Sim. hoje do nosso ramo, quando a gente chegou no começo o pessoal olhava um pouco atravessado, sabe, assim, mas em função da nossa experiência que nós tínhamos já de bastante tempo, né, o Fábio, que é o diretor comercial, ele também era diretor comercial, então ele já tinha uma abertura maior a alguns clientes, né? Isso, o pessoal acabou dando uma chance, né, uma chance no sentido de comprar um lote piloto. Sim, né? uma oportunidade de conhecer a marca. E a gente, graças a Deus, assim, foi muito bem aceito. A gente sempre procurou fazer um trabalho, não só produto, e sim um serviço, né, mais próximo, que nós, por sermos uma empresa pequena no ramo caderneiro, a gente consegue ter essa não é uma facilidade, mas consegue ter esse acesso mais fácil, sabe? Esse atendimento mais próximo, humanizado, né? mais próximo, isso. Sabe que eu entrevistei o Luiz Cláudio Carioca no primeiro episódio aqui do Marque Mais, e a gente conversou muito sobre essa questão de quanto o atendimento também faz a diferença Sim. em um mundo que está cada vez mais digitalizado e que a gente vê
enfim, inteligência artificial, é robô, é chat GPT, é muita coisa acontecendo junto. E quando a gente lida com uma empresa, e eu acredito que para vocês na Pauta Branca, mesmo sendo um B2B ali, tá atendendo outras empresas, acredito que também esse atendimento também se torna um diferencial. Sim, sim. Até porque hoje, por sermos B2B, né, a gente vai acabar, claro, atendendo um cliente que vai acabar vendendo para o nosso cliente final. Então a gente toma esse cuidado, né, no desenvolvimento das capas principalmente, né, que tu conhece muito bem. A gente procura, nós temos que entender realmente o que o cliente final vai querer, né, qual é a capa que vai ficar, que vai chamar a atenção, né, porque hoje o caderno, a primeira impressão, né, o que vai fazer com que o cliente escolha o teu produto, né, primeiro é a capa. Ele vai olhar a capa e ele vai dizer, pô, eu gosto desse caderno. Eu vou querer esse caderno, vou olhar. Então depois, claro, são outros fatores que também acabam influenciando. Sim. Mas a gente procura estar entendendo muito o que o cliente final quer. Né? Hoje as nossas coleções, elas são muito diversificadas dentro da mesma coleção, para atender realmente todos os públicos. Né? Desde no público feminino, da menininha até a mulher mais executiva, né? Do discreto do menino lá que, sei lá, ele é skatista, o outro é roqueiro, o outro gosta de carro, o outro gosta de uma paisagem. Então a gente procura entender muito esse cliente final para poder sim estar através do nosso cliente, né, o B2B, através dele está podendo atender melhor o cliente final. Tu sabe que tu falando isso, me vem uma frase que eu sempre falo, inclusive eu já falei aqui na Conecta, quando fui entrevistada, se eu não me engano, pela Laura no Algo a Mais, e eu comentei que tem uma frase que eu levo comigo, que é que a inovação, ela depende muito mais de empatia do que de tecnologia. Então, às vezes, para inovar numa empresa, a gente precisa muito mais olhar para o nosso cliente, olhar para o consumidor final, entender o que ele está buscando, do que, de fato, talvez, vamos fazer aqui uma inovação tecnológica, vamos colocar... E, às vezes, é um detalhe, como tu comentou, né, que a gente... Eu falo a gente porque, contando também para as pessoas de casa, tenho o prazer, a honra, o privilégio de assinar as capas da Pauta Branca, dessa última coleção, da próxima que está chegando também. Isso. E a gente tem um cuidado muito, vamos dizer aqui, muito humano. Acho que essa palavra a gente vai acabar repetindo ela muitas vezes, porque é importante, mesmo em um mundo que está se transformando tão rápido, a gente ter esse olhar para as coisas que estão mudando e para as coisas que continuam, que permanecem ao longo dos anos, que não saem de moda, vamos dizer assim, né? Exatamente, porque o mercado brasileiro hoje, né, diferente do mercado americano do caderno, que ele tem, às vezes, a mesma capa há 20 anos, a gente sabe como é desafiador tá todo ano fazendo coleções novas, né? E todo ano, tu sabe muito bem, né? Começar do zero para poder atender. A gente sabe que é a cultura do Brasil e nós temos que se adaptar, né? Se a gente não tiver uma renovação todo ano, entendendo, a gente sabe como muda no decorrer das gerações, né? O que eles querem, né, para poder utilizar o caderno, qual é a melhor imagem, qual é o melhor conceito. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a gente acaba ficando para trás, fica defasado. Tem que se atualizar, né, tanto na parte de material, mas também se atualizar nessa parte dessas mudanças de comportamento. Exatamente. E essa questão do brasileiro é muito isso, assim, o brasileiro tem muito essa coisa da tendência, de gostar da coisa nova, de buscar lançamentos, então isso também é importante. E outra coisa, como é que foi lá na pandemia, lá atrás, ali, deu aquele baque, escolas fechando, vocês que são do ramo de cadernos, como é que foi, assim, enxergar aquela manchete, assim, pá, vai fechar tudo, e aí, será que... O que passou pela cabeça? Acho que a palavra é apavorante, né? Foi apavorante porque a gente nunca imaginou, né? A gente vê, claro, crises em mercados, né? Aumenta o consumo, diminui o consumo, muda essas coisas, mas sem aula, realmente, acho que nunca ninguém imaginou. Acho que foi um marco na história mundial, né? Então, no momento que acontece a pandemia, que a gente começa a receber ordens, de certa forma, né? Fechar, restrição, diminui, sem aula, realmente foi muito complicado, foi muito difícil, né? A gente vinha de um ano, isso foi em 2020, né? 2019 para 20, tinha sido o nosso melhor ano, né, na história da empresa, e logo depois da safra, que é o nosso período de alta temporada, se fecha as escolas, acabam as aulas, né? O consumo para. Então, tu com a produção em andamento, tu com estoque em casa,
tô com muita coisa para receber de clientes, né? Porque foi logo depois da safra, né? Onde vendeu, tinha muita coisa para receber. Então tirou o sono aí de algumas semanas, eu diria. Eu acredito. Né? Então, muitos clientes, por necessidade mesmo, né? Pedindo prorrogação, porque parou tudo, parou a venda. Então é uma cadeia toda que vinha de décadas que quando tu vê, tu tá quebrando aquela cadeia, né? Um efeito dominó muito grande. E tu não sabe em que momento que isso vai voltar, para saber quando que tu vai criar, porque tem todo o tempo de processo, de produção, de impressão, de... Isso. Então a gente acabou se reinventando nesse meio tempo, né? A gente acabou... Se dá para dizer que foi tirado alguma coisa de útil, né? Na pandemia foram alguns projetos que nós tínhamos na gaveta antes, que até por uma falta de tempo, pela correria do dia a dia, a gente acabava não conseguindo dar andamento, e a gente aproveitou esse tempo para poder tirar da gaveta e lançar. E isso a gente entra também muito na questão do empreendedorismo, né? De estar na cadeira do líder, que é encontrar essas oportunidades e às vezes realmente mudar conforme ou o fluxo do mercado, ou também, como a gente falou, conforme essas mudanças também de comportamento, Sim, né? E eu sei que tu não atravessou também essa pandemia sozinho, teve também ao lado pessoas ali na empresa, queria que tu trouxesse pra gente também, a gente falou que tem o Fábio, tem a Jaque, como é que é esse trabalho em família? Vocês estão ali lado a lado, mas ter também essa confiança, né, contigo, enfim. Tenho certeza que é uma coisa que devem perguntar bastante para vocês. A gente, na verdade, o Fábio, né, o diretor comercial e meu irmão, né, então nós trabalhamos já junto na outra empresa também. Então, assim, já existe a relação de confiança por ser família, né? Mas claro que a competência, ela é importante. Não adianta ter uma confiança e não ter pessoas, né, competentes que façam a coisa acontecer. Então, realmente, esse apoio, né, na pandemia foi muito importante, pela experiência que o Fábio tinha, pela experiência que a Jaque tinha também, né, toda aquela parte, ela vem de uma área comercial, mas ela também teve que se adaptar por toda uma parte muito mais burocrática, né, que a parte é o financeiro, quando a pagar, quando a receber, folha de pagamento, então toda uma parte que acho que todos nós tivemos que aprender como empresários, né, e todos nós trabalhávamos antes como uma função, líder de algum setor, mas nós tivemos que realmente se adaptar e essa confiança, ela é fundamental para que possa dar andamento, né? Nos momentos bons comemorar e nos momentos mais difíceis também tá né, dando apoio pro outro para poder suportar por isso. Divide ali uma jornada, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais leve também, né? Por ter essas pessoas também ao teu lado, né? Porque o líder, ele sempre vai ter pessoas também que vão crescendo e que vão ajudando ele a construir essa nova cultura, né? Ainda mais essa transição. A gente vai para um breve intervalo agora. E logo mais a gente volta aqui com o nosso convidado para falar um pouquinho mais sobre essa empresa e também sobre as histórias por trás dessa marca. Em Serafina Correia você encontra escritório especializado em registro de marcas de Gabriela de Vila, que atende toda a região. Entre em contato pelo telefone ou Instagram e tire suas dúvidas sobre o procedimento, que é todo online. Solicite um orçamento, mas não deixe de proteger a sua criação. Evite problemas futuros, registrando a marca do seu negócio. E não se esqueça, só é dono quem registra. Descubra o poder de empreender com a Maxi Acessórios, líder quando se fala em semijoias. Com 30 anos de experiência em fabricação própria, temos 26 lojas licenciadas e estamos presentes em todo o Brasil, em Portugal e agora nos Estados Unidos. Nossos acessórios são modernos, elegantes e atualizados com as tendências da moda. Junte-se a Maxi Acessórios e transforme sua vontade de empreender em um negócio lucrativo. Aqui, o empreendedorismo e estilo se encontram. Empresa fundada com experiência de 3 gerações no ramo da construção civil, atuando em todas as áreas: projetos, obra, gestão e assessoria há mais de 12 anos. A Prime é a continuação de uma história com vários marcos e objetivos alcançados, desde serviço de reformas logo no início da empresa até edificações de relevância no município e região. Toda experiência torna-se fundamental para a excelência de serviço e satisfação do cliente, diferenciando e elevando o padrão de projeto e construção oferecido pela Prime Arquitetura e Construção.
Estamos de volta, então, a mais um quadro do programa Marque Mais e estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Eduardo Cereza, sócio-diretor da empresa Pauta Branca. Então, continuando sobre os nossos assuntos aqui, né, sobre o ramo caderneiro, a gente sabe que o mundo muda muito rápido, né? Sim. Eu ia falar os negócios, mas na verdade o mundo muda com uma agilidade e desde as últimas transformações tecnológicas, né? Desde das últimas revoluções, a gente mudou muito mais rápido. Então, cada ano parece que essa velocidade ela Sim. aumenta. Como é que vocês, enquanto empresa do ramo de cadernos, da papelaria, enxergam essa mudança? Existe aquele medo de, o caderno vai acabar ou o mercado ainda está aquecido? Certo. Sim, na verdade a gente já escuta há muito tempo, há muitos anos isso, né, que o caderno ele vai acabar, ele vai ser substituído pelo notebook, pelo celular, pelo tablet. Então assim, eu acredito que de certa forma houve sim uma redução, principalmente em faculdade, pós-graduação, né, esses níveis mais... como é que eu posso dizer? Mais no ensino superior, isso, talvez, né? Mas acho que é na questão da faculdade ou pós-graduação. Porque a gente sabe que... Talvez uma coisa assim mais profissionalizada, que está acostumada ali no escritório e... Isso, mas assim, a gente não consegue enxergar, até pelo que a gente acompanha ano após ano, né, de investimentos, de empresas se inovando em tecnologia, em inovação, em máquinas Sim. cada vez mais produtivas, mais velozes. Então, assim, eu não consigo ver, né, um fim pro caderno, até porque as séries iniciais, principalmente, como é que a criança vai aprender a escrever, Sim. né, num tablet? Talvez... Eu ia até entrar nesse assunto, te cortando, porque realmente essa questão da educação também, vocês têm Sim. que acompanhar tanto os avanços quanto essa mudança na educação. Eu acho que são coisas que elas andam um pouco juntas, né? Eu lembro quando eu fiz meu MBA, né, há uns anos atrás, eu realmente utilizei, acho, um caderno num ano, né? Porque o notebook ele veio e ele acaba tomando um pouco espaço. Mas o que a gente vê hoje em escola, primeiro grau, segundo grau, isso praticamente não mudou nada, né? A gente vê um mercado ainda muito aquecido, né? Até porque hoje o calendário brasileiro ele se divide muito em safra e entre safra, né? A entre safra acaba tendo algumas empresas, né, até as maiores, acabam exportando muito, tanto que a demanda mundial ela ainda cresce muito, ela tem muito espaço para... Sim. Não é algo só no Brasil, né? Não é só no Brasil, né? Então eu não consigo acreditar que tão logo a gente consiga, que a gente vai ver o fim do caderno. Não, eu não acredito nisso. E até assim, a questão da pandemia foi uma própria prova por passar sobre esse cenário. Porque se numa pandemia em que a gente não estava tendo aula, em que as crianças, entre aspas, não estavam precisando escrever, Sim. Talvez estavam, né, em casa, mas assim, vamos dizer, estavam precisando menos, né? Talvez aquela criança que só pegava ali o caderno na escola, em casa não tava. E ainda assim o mercado ele continuou aquecido. Sim. E a gente sai da pandemia, e aí eu pude acompanhar através das criações das coleções, a gente sai da pandemia com uma demanda ainda muito forte, com as vendas né, aceleradas, enfim. Então ali a gente tem já também uma certa resposta. Sim, e claro que a gente, obviamente, tem que estar sempre de olho, né, em tá acompanhando o mercado, acompanhando as mudanças, né, como tu mesmo disse, as mudanças elas ocorrem cada vez mais rápidas, né, então pegando o gancho da pandemia, eu vinha falando antes, né, no bloco anterior, a questão da inovação, mas no sentido não de ser uma coisa, a Pauta Branca inovou, agora inventou a roda, né, mas no sentido da gente estar diversificando o nosso mix, que foram algumas coisas, por exemplo, livros de colorir, né? Pô, as crianças estão em casa, não tem aula. Será que elas não vão estar daqui a pouco um pouco mais ociosas, não vão querer desenhar, não vão querer pintar? E foram alguns lançamentos que a gente fez e deu muito certo, sabe? E foi ali nessa transição. Nessa transição. Então são coisas que elas têm sincronia com o nosso ramo, apesar de não ser o caderno, né? Que é o nosso carro-chefe, o que a nossa empresa faz e depende do faturamento disso. Mas são itens que, livros de colorir, alguns impressos que tinham, algumas caixas de arquivo morto, que é uma coisa que tem muita demanda, né? Porque hoje qualquer escritório de contabilidade, Sim, precisa, né? Então são coisas que a gente acabou trazendo isso, né? Para poder, naquele período sem aula, tá
tá podendo complementar o nosso faturamento, e foi uma surpresa muito boa, porque deu super certo e não foi uma linha que veio para ficar durante a pandemia, né? Então, assim, a gente viu que tem demanda para isso, sabe? A gente tem, então, assim como o caderno, o papel hoje ele é muito necessário ainda, né? Eu sou suspeito em falar, porque também eu tô sempre rabiscando, na minha mesa sem papel não tem como, mas eu acho que tão logo a gente não consegue ver E é bem isso que tu comentou, assim, é acompanhar e estar ali perto com esse olhar, né? Isso. Tu deu um exemplo, um excelente exemplo, né? Não inventou a roda, não inventou... Mas às vezes é o inovar em identificar esse problema do mercado. Então ali vocês realmente olharam para identificar o que a gente pode fazer nesse período e também para tornar a jornada ali mais leve no meio da pandemia. E aí depois se identifica. E acho que isso no meio de vocês é muito importante, de produtos. Identificar aquele produto que segue em linha, aquele que já saiu. Então é um acompanhamento... É diário praticamente. Diário, isso, né? Constante. E assim, um grande desafio também na jornada de vocês, porque tu tá ali preocupado, tu tem que entender sobre a impressão, mas tu tem que entender sobre o mercado e assim, no teu papel enquanto líder da empresa, enquanto diretor também, de estar ali para tomada de decisão. Então, são muitas coisas, né? São muitas coisas. Eu sei que tu fez um MBA, hoje, essa tua formação em administração, o teu MBA, né, foi em logística? Foi logística e operações. Logística e operações, então, isso também, tu consegue trazer, ou é um mix entre o acadêmico, mas também ali a experiência do dia a dia? Então, na verdade, quando eu fiz esse MBA, era uma área que eu gostava muito e eu atuava mais focado nessa área de logística e operações. Sempre gostei muito dessa parte logística, não logística como transporte, logística como operação mesmo, como produção, eu sempre gostei muito disso, né? Tanto que hoje, por mais que a gente tenha que administrar toda a empresa, quando eu posso, eu tô no meio da produção lá, fazendo uma bagunça, né? Eu adoro estar lá, adoro ver o produto. Se tiver... Hoje um pouco menos, né? Porque a gente acaba tendo outras tarefas, mas ir até numa máquina lá para poder ver a realidade do ponto de vista da produção, sabe? Sim, poder ter até enxergado o relacionamento ali. Exatamente, né? Porque é muito mais fácil tu estar lá na prática do que tu simplesmente... A gente procura ouvir muito assim, o que o funcionário fala, porque a gente sabe que o dia a dia é ele que está ali. Então a gente procura ouvir muito. E esse MBA que eu fiz, ele me ajudou a abrir muito essa visão, sabe? Na questão da operação, da otimização de processos, integração de setores. Então isso ajudou muito e no final tu acaba tendo uma visão um pouco mais integrada de cima, né? Tu consegue enxergar de cima a empresa e não por setores separados. Então acaba ajudando muito na prática mesmo. É aquela questão que a gente fala que hoje a empresa é no horizontal, não é mais no vertical, exatamente, né? Que é mandar e obedecer, vamos dizer assim. Então, pessoal, a gente vai novamente para um breve intervalo comercial e em instantes a gente está de volta aqui no Marque Mais com o Eduardo Cereza. Lola Marketing é uma agência especializada em estratégias de marketing, auxiliando marcas de todo o Brasil através de planejamento estratégico de marketing, além de relacionamento e conexão com influenciadores digitais. Entre em contato e permita que a Lola empodere o seu negócio através de estratégias de marketing fortes e consistentes. Pauta Branca. Nós somos a indústria de cadernos Pauta Branca, com ampla variedade de materiais escolares e de escritório. Estamos sempre atualizados para oferecer a melhor qualidade de impressão e atendimento aos nossos clientes. Nossa sede é em Guaporé e nossos produtos estão disponíveis em lojas de papelaria e atacadistas em todo o Brasil. Seja qual for a sua idade ou estilo, temos uma capa de caderno criada para você. Pauta Branca, onde a qualidade e a criatividade se encontram em cada página. Qual marca você deseja deixar no mundo? Na Vivre Designer, acreditamos que por trás de cada empresa existe também um sonho sendo realizado. É por isso que criamos projetos de identidade visual exclusivos, transformando-os em marcas autênticas e lucrativas. Com um roteiro de mais de 300 marcas assinadas pelo Brasil, estamos prontos para construir uma marca que seja a sua cara. Vivre Design. Me chamo Ana Lu Vivian, sou médica dermatologista, atuo com dermatologia, estética e clínica. Nossa clínica está localizada em Serafina Corrêa, mas temos a satisfação de atender pacientes de todas as regiões do estado. Se você passar por Serafina, não deixe de visitar nosso espaço.
Dom Antônio Cafeteria e Gelateria. Sabe aquele café selecionado? Um local de aconchego? E aquele cheirinho de pão. Contamos com grande variedade de estilos de cafés, desde o tradicional até elaborados café gourmets. Além de um balcão de doces, salgados, sobremesas elaboradas e um sorvete incomparável. Estamos de volta, então, a mais um bloco aqui do Marque Mais. E eu estava aqui conversando com o Edu, no último bloco ele comentou pra gente o quanto que é importante também para ele, enquanto líder, enquanto diretor da empresa, também estar ali na produção para olhar de perto. Então, acho que isso é um diferencial muito grande nas empresas hoje, quando tem aquele amor de dono em tudo. E acho que é muito importante também o dono ter o conhecimento de uma empresa, né, como, enfim, desde a hora que chega ali a matéria-prima, quais são as máquinas, porque é ali também que a gente vai identificando as oportunidades, Exatamente. vai enxergando aonde investir melhor, né? Então é uma construção. Essa é uma cultura que tu já chegou na Pauta Branca com isso em mente, ou foi uma coisa que tu foi aprendendo ali no dia a dia? Não, eu como comentei, né, antes, eu sempre gostei muito de produção, muito do processo, muito de poder ver o que a gente pode estar melhorando, né, o que a gente pode estar aperfeiçoando dentro da empresa. Então, assim, e a produção, claro, a gente sabe que tudo parte da venda, né? O comercial, eu digo, é o pontapé inicial para que toda a demanda seja gerada e todo o trabalho seja executado. Só que a produção é uma parte, obviamente, né, importantíssima, porque se eles não estivessem lá, nada, não adiantaria vender, né, recordes de venda se não tem como produzir. Então é um lugar que eu gosto muito de estar. Para mim, quando eu escuto o barulho das máquinas, né, aquele barulho para mim é música. Então, às vezes, a gente já consegue identificar se é uma máquina parada só pelo barulho, né? Sim. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de produção. Sempre eu comecei minha vida em ramo de caderno na produção, né? Trabalhei por 2 anos em produção, em máquina mesmo, como operador. Então, trabalhei como PCP, que é na parte de planejamento de produção. Então, tenho muito isso comigo, sabe? Assim, ó, o que a gente pode evitar de retrocesso, o que a gente pode evitar de perdas, claro, né? Isso hoje é um diferencial no dia a dia, ainda é fundamental, eu diria. Mas sempre me senti muito à vontade na produção, né? E é exatamente isso que é interessante enquanto líder, porque tu consegue também dar aquela orientação de, olha, eu já fiz assim, já testei isso aqui deu errado, vai por esse caminho, né? Então tem uma troca ali de quem tá, mas também de quem já tem essa experiência de 24 anos no isso, ramo, e até para saber quais são as prioridades de investimento na produção, né? Porque às vezes a gente sabe que tem o operador, que tem o gerente de produção, ele vai estar sempre demandando coisas novas, aprimoramento, só que quando a gente conhece, a gente sabe realmente aonde que vai fazer diferença, né? Não adianta eu gastar X num determinado função, que daqui a pouco até melhora alguma coisa, mas a prioridade é outra. Sim. Né? Então a gente acaba conseguindo ter conhecer todo o processo Exatamente. da tua própria empresa e tu não tá apenas ali Isso aí. não, a produção tem que fazer mais, tem que... Até para identificar gargalos da produção, né? Que hoje é crucial tu ter essa visão, esse gargalo, porque não adianta daqui a pouco tu tá investindo num setor, só que ele não vai te aumentar a produção porque o gargalo é outro, né? Então esse é o conhecimento da produção que acho que ajuda muito no processo. E até uma questão de relacionamento de vocês mesmo, Sim. enquanto empresa, de ver que deu um problema ali na máquina, né? Vai estar ali enquanto líder, mas vai estar ali também para ajudar a resolver. Então isso também é um trabalho em cooperação, em colaboração. E acho que é interessante também, porque são cadernos que saem ali de Guaporé, né? A sede da Pauta Branca tá em Guaporé, e que vão para Brasil inteiro. Brasil inteiro. Isso. Como é que vocês lidam com essas diferenças culturais? Tem representante, tem que cuidar a capa. Enfim, acho que é legal a gente entrar também porque é um universo gigante dentro do ramo caderneiro. Né? Hoje, ainda mais o Brasil, né, por ser um país com tamanho continental, né, a gente acaba tendo muitas diferenças regionais. Né? A gente sabe exatamente que daqui a pouco a capa ela tem uma aceitação no Brasil inteiro. Porém, a gente sabe que o caderno 96 folhas ele é mais vendido no Sudeste e Sul. O caderno 400 folhas é mais vendido no Nordeste e Norte. Então, existe sim uma diferença muito grande de especificação dos itens. Né? Então, a gente procura estar bem atualizado quanto a isso. Né? A gente procura estar pesquisando com os representantes. Hoje nós temos representantes em
praticamente todos os estados do Brasil, né? Alguns estados que por serem menores, né, como a região Nordeste, por exemplo, alguns representantes acabam atendendo 2 estados, por exemplo. Mas a gente procura sim estar ouvindo muito, né, esse pleito deles. Algumas coisas a gente consegue lançar, né, no ano, algumas coisas a gente não consegue, mas sim, enfim, procura estar mais próximo disso para poder atender todas as regiões, né? E que interessante isso que tu colocou, eu não lembro assim se eu tinha ciência, mas que interessante saber que o formato de caderno também, né, daí de folhas e matérias, enfim, também muda um pouco de uma região para outra. Muda muito, Às vezes a gente pensa que é só a capa, uma capa vai dar certo num lugar, e na verdade tem muitas outras questões até culturais. Exatamente, né, dentro do... Então, dependendo muito da região, um detalhamento, uma especificação diferente de produto. Tem que estar sempre atento a isso para poder atender. Como o nosso mercado acaba sendo, nosso quintal de casa acaba sendo o Brasil inteiro, a gente procura a gente precisa estar bem atualizado quanto a isso. E isso é muito interessante também a gente pensar dentro das empresas, quando a gente trabalha tanto com serviço como com produto, mas que a gente tem outras realidades ali também que vão estar recebendo o nosso produto. Então, aqui dentro das capas da pauta branca, a gente sempre tem esse cuidado de olhar, eu lembro da época ali, eu acho que foi pós-pandemia ali, que tinha muitos cactos que estavam em alta, até em função do Big Brother. Então, lá no Nordeste estava muito em alta, a gente trouxe ali os cactos também nas capas. Então, um pequeno exemplo dentro de tantos que a gente poderia colocar aqui, sim, mas que tem que estar sempre acompanhando, né? Sempre tanto acompanhando. Porque, que a gente falou, né? A capa é o que está lá na ponta, mas todo o processo que vem da produção, que passa por vocês, que vai para o representante, tudo tem que estar em uma harmonia. E até a própria responsabilidade do representante em estar vendendo, porque, claro, a gente sabe que o representante, ele vive da comissão, né? Mas a gente procura ter muito cuidado, assim, com... Não adianta ele ir lá, porque a gente sabe, assim, tem muitos clientes do Brasil que ele tem plena confiança no representante. Então, muitas vezes, ele chega pro representante e diz assim, eu quero que tu faça meu pedido de volta às aulas. Então, o que o representante tem que cuidar? Ele não pode simplesmente estar entupindo, né, o cara de coisas que ele não vai vender. Sim. Porque isso aí depois tu faz uma vez, né? O segundo ano tu não faz mais. E ainda tem o risco de daqui a pouco o cara querer devolver a mercadoria. Então, o representante, ele é muito importante nisso, e é muito importante conhecer justamente essas particularidades de cada região para poder estar oferecendo o produto certo. Não adianta ele chegar lá e ele vai dizer, esse produto tem uma comissão maior, eu vou empurrar esse produto para o cliente. Sim. Ele não vai vender para o consumidor final. Então, assim, daqui a pouco ele está ganhando a comissão dele, eu estou faturando, mas o cliente não vai ter essa venda, não vai ter onde escoar esse produto. Então, tu já não consegue mais fazer isso no segundo. Então, a gente procura ter... o representante, obviamente, sabe disso, né? Ele tem essa postura, essa responsabilidade em fazer, mas a gente está sempre junto também, dando todo o suporte. E é muito importante isso, porque é o representante que leva a tua marca até dentro do teu cliente. Isso, né? Então, mesmo. ter essa consciência de marca. E assim, a gente sempre fala, empresas que só vendem por vender, elas vão deixar de existir. Não. Isso já não é mais não tô falando aqui nenhuma novidade, isso já é uma coisa que vai acontecer. Então, tanto vocês, enquanto identificar que o caderno de desenho vai vender, o livro de colorir, né, vai estar vendendo, é para sanar também uma dor do cliente, não é para dar mais lucro para a empresa. E mais uma dor para o cliente, né? E mais uma dor para o cliente, bem colocado. Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes, o cliente empurrando por causa da comissão. Ou vocês, daqui a pouco, chegando com um produto. Por que vocês não fazem o produto do Marque Mais? Porque o produto do Marque Mais, em grande escala, não vai suprir ali uma necessidade. Tanto de vocês, quanto também dos clientes. Então, acho que é bem interessante também ter essa visão que vocês têm dentro da pauta branca. E eu acompanho, assim, o quanto que é detalhado, o quanto é com cuidado, com carinho, olhando para cada cliente, escutando muitos representantes. Sim. Que eles são os nossos porta-vozes também na hora da criação. Com certeza. A gente escuta muito eles porque eles que estão, assim como eu gosto de ouvir muito a produção, né, que é quem está ali no dia a dia, o representante é a peça-chave em poder também estar traduzindo o que o nosso cliente está querendo. Quais são as necessidades? O que essa capa, será que vai dar certo, não vai? Então, claro, a gente cuida muito pela questão regional.
né? Mas a gente procura ouvir muito, sim, o representante para poder dar o material para eles depois, para poder dar continuidade na venda, né? Sim, pra poder fazer é olhar além da realidade que a gente vai ter aqui numa Serra Gaúcha, em assuntos que aqui são interessantes, talvez a gente trazer nas capas, mas olhar para isso e olhar também para a fala deles. E uma curiosidade agora na nossa conversa, muda bastante a opinião de um pro outro ou segue uma linha? Sim. Como é que é esse desafio? Muda muito, muito em função dessa questão de região, né? Mas a gente viu esse ano, principalmente com as capas novas, né? Que a gente já está começando a fazer o lançamento, foi meio que unânime, assim, sabe? O pessoal gostou muito. Oba! A criação fica faceira com essa notícia. Então, a gente, claro, tem que ter o cuidado também para não... A gente vai fazer uma enquete, né? Vote na capa, porque assim, vai dar muita diferença. Sim. Vai, dependendo da região. Né? Mas quando a gente lança a coleção, passa para eles e tem aí quase que uma unanimidade, né? Esse ano dá para dizer até que foi unânime. A gente fica muito feliz porque sabe que está no caminho certo, né? Sabe que está entendendo o mercado, sabe que nós temos profissionais, né, competentes por trás disso para poder também estar entendendo isso, né? Porque tu como agora né, saindo, voltando para nossa designer, tu também precisa ter essa base nossa para poder entender mais, né? Porque por mais que tu faça as capas, tu não tá no dia a dia lá conosco, tu não tá no dia a dia ouvindo representantes. E faz toda a diferença quando a gente é da criação, a gente tá ali ou no design ou na parte do marketing, a gente receber feedbacks dessa forma. Então, aqui o que o Edu tá falando é muito na questão, é muito importante que o líder tenha o conhecimento da empresa, que ele domine essa questão também de entender cada representante, entender o mercado, para que consiga passar isso para a criação ou para o marketing, porque o briefing é a parte mais importante pra gente. Então, eu sempre digo, eu prefiro gastar 3 horas no briefing e 1 na criação do que ficar 3 criando ali né? Sim. Tipo, eu digo com tiro pra todo lado, sim, entendeu? Sim. Então, é legal a gente já saber pra onde que a gente vai ir, quem que a gente quer atingir. E aí a gente consegue chegar, então, numa capa como as que a gente vem conseguindo chegar. Isso. Mas eu vejo que é muito um trabalho de equipe. A capa do caderno, ela não começa ali quando eu abro ali o arquivo, né? Ela começa muito antes, ela começa lá no representante que tá indo entendendo o desejo do cliente, né? Então, é realmente uma cadeira... até a gente chegar na criação. Porque muitas vezes a gente pensa, vamos fazer uma capa com um cachorrinho, que o cachorrinho é legal. Mas é só a capa do cachorrinho? Será que o cachorrinho tem que ser mais estiloso ou tem que ser uma coisa mais elegante, né? Vai ser uma coisa mais alegre ou vai ser uma coisa mais discreta? Até para não ficar no gosto pessoal de quem tá criando, né? Exato, isso é muito importante. E nem de quem tá aprovando também, né? Exatamente. Que a gente acaba isso, a gente tem que ter muito esse cuidado para não estar aprovando uma arte que seja do nosso gosto pessoal, né? E depois acaba não vendendo. Exatamente. Então, muitas vezes a capa, se for olhar, a gente vai dizer, não é do nosso gosto pessoal, mas é uma capa que vai vender muito porque é o gosto de muita gente. Né? É o que as pessoas estão procurando. Exatamente. Né? Então, hoje a gente procura fazer isso na nossa coleção, né? Tu sabe muito bem. Sim. A diversidade de capas e públicos. Então, para poder ter uma variedade e poder atingir todos os gostos, ou a maioria deles. Né? E falo por experiência própria aqui com a Pauta Branca, que atender eles, a gente vai tudo muito no detalhe. Então, é uma marca que realmente tem a preocupação em levar lá na ponta um produto que vá sanar, vamos dizer assim, a dor, mas também vá suprir aquele desejo de compra do cliente final. Então, através do design, através do material. E essas discussões a gente tem em cada aprovação de coleção. A gente olha para cada capa. Às vezes, acho que talvez até eu, antes da publicidade ou antes de participar de alguns processos de marcas, como eu participo do de vocês, a gente enxerga ali o produto pronto e a gente não tem noção do como foi chegar naquilo. É verdade. Então, realmente uma discussão por capa, né? A gente vai aprovar, a gente vai olhar capa por capa, o detalhe, a palavra que está sendo usada, a cor. Então, são muitos detalhes. São semanas, né? Ou meses. São meses, né? De construção. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a próxima coleção da Pauta Branca e também trazer mais alguns assuntos aqui sobre esse ramo caderneiro no próximo bloco. A gente vai agora para um breve intervalo e logo a gente sai de volta. Sou a Bru Bazotti, uma mulher empreendedora, impulsionada pelo desejo de inspirar outras mulheres com alegria e hábitos saudáveis. Já fui referência em vendas no Brasil e hoje digo com orgulho que sou vendedora de qualidade de vida, de marcas de confiança e de conteúdos inspiradores. Eu vendo de mulher para mulher. Através do meu Instagram, eu compartilho o que gosto, uso e acredito. A minha comunidade é formada por mulheres incríveis.
Siga @BruBazotti e verás que eu coloco coração em tudo. Procurando impressões personalizadas e com rapidez? Conheça a Gráfica Digitale. Somos especialistas em transformar suas ideias em realidade, oferecendo impressões de alta qualidade, mesmo em poucas tiragens. Entregamos no prazo que você precisa. Entre em contato conosco hoje mesmo. Gráfica Digitale, sua solução completa em impressão digital. Venha descobrir o estilo que é só seu na nossa loja. Aqui na Duora, você encontrará as últimas tendências da moda, peças exclusivas e um atendimento personalizado. De vestidos a casacos, temos tudo para deixar seu guarda-roupa atualizado e cheio de estilo. Visite-nos hoje mesmo e deixe sua personalidade brilhar através da moda. Sua melhor versão começa aqui, na loja Duora. Estamos de volta ao programa Marque Mais e continuando então aqui a nossa conversa, estamos falando sobre cadernos, sobre o quanto que influencia a gente enxergar a capa lá na ponta e tem todo um estudo de mercado, de comportamentos, né, de acompanhar tanto o mercado nacional quanto internacional, enfim. Então quando a gente enxergar, agora eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quando enxergar um caderno ali sendo vendido, né, na papelaria, enfim, com certeza vai ter um pouquinho mais da visão que tem por trás. E também já está conhecendo a história por trás da Pauta Branca e todo o cuidado que a gente, né, vou dizer a gente, que também já sou da equipe, que nós temos em desenvolver as capas. Edu, a gente falou muito sobre os desafios lá do início, sobre essa passada da pandemia, né, enfim, de dúvidas, de incertezas. E qual que é o cenário da Pauta Branca hoje? Então, passado a pandemia, né, e o mercado voltando um pouco mais à normalidade, a gente vem investindo, né, nós acabamos de ampliar a fábrica agora com um pavilhão novo, que acaba nos possibilitando voltar a crescer, né? Digo voltar a crescer porque nós estávamos com o pavilhão antes com um problema de espaço físico muito grande. Ótimo, sinal que está, né, vendendo bastante, isso, né? Então a gente acabou agora ampliando, isso vai possibilitar, na verdade já possibilitou que comprássemos novas máquinas, né, para poder estar ampliando a produção, seja ganhando em produtividade, seja lançando itens novos, né? Tem algumas coisas já previstas para esse ano também, então que eu ainda não posso estar falando muito aqui, mas estamos sendo spoilers. Mas são coisas que vão agregar bastante no nosso portfólio, assim, que vai dar um salto, eu diria, assim, até no nosso portfólio, né, uma ampliação de itens, mas a gente vem, né, vem no crescimento, então a gente consegue, claro que sempre com, sempre digo, né, eu só dou o próximo passo quando eu estou enxergando o degrau ali, né? Sim. Então ainda está um ano de acomodação pós-pandemia, né? A gente já vê um ano um pouco mais como era antes, né? O ano passado foi assim, um ano completamente fora da curva. Sim, o ano passado a gente disse que foi começando a voltar ao normal. Isso, né? A pandemia ela bagunçou um pouco os históricos, né? De tudo, de históricos que foram criados aí há décadas no mercado, então ela deu uma bagunçada. Agora a gente já começa a ter uma visão assim um pouco mais natural, né? A curva ela já começa a voltar um pouco mais, curva eu digo de produção, faturamento, venda. Então a gente já consegue sim estar planejando os próximos passos aí para esse ano que vem. E acho que é uma coisa muito interessante quando eu comecei a trabalhar com vocês, que a gente também não tem essa ciência de fora, é o quanto a gente precisa se antecipar para lançar uma coleção, né, de cadernos que a gente trabalha com voltas aulas, né? Então, como é que é trabalhado, assim? Eu já sei, mas gostaria que tu contasse, também compartilhasse com o pessoal, porque acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né? E também que existe muito planejamento de vocês enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto produção. Então, manter alinhado para que lá no voltas aulas as coleções estejam já nas estantes. Como tu pode ter visto, né, nos últimos anos, a antecedência ela é primordial. Então a gente está recém na metade de 2023, com a coleção 2024 pronta e já pensando na 2025. Sim. Né? Então dá uma impressão que o tempo ali passa muito mais rápido, né? A gente está falando de 2025. Agora te ouvindo até me deu assim, meu Deus, é verdade, a gente já está falando da coleção 2025. 2025 porque realmente porque o volta às aulas, por mais que o estudante, que o aluno, ele vai voltar às aulas lá em janeiro, fevereiro, ele tem que estar pronto em abril, maio. Porque quando, justamente pela venda nossa não ser B2C, né, tu acaba tendo que abastecer o varejo, abastecer o atacado, que às vezes o atacado vai abastecer o varejo para depois o cliente poder comprar. Então, dependendo muito da região,
principalmente se vai para o norte e nordeste, onde tu acaba tendo até dificuldades logísticas, né? Tu acaba tendo que ter isso muito mais cedo. Então, realmente, é um planejamento muito antecipado, né? A gente parece que nem saiu ainda de uma safra, né? De um período de voltas aulas. Mal tá lançando já tem que ter a coleção próxima pronta, e aí entra muito o feeling, né? do nosso, claro, como empresa, e de quem cria as capas, porque já tem que estar imaginando uma tendência que vai ser daqui a um ano. Sim. Né? Por isso que essa questão, muitas vezes internacional, né, de coisas que acontecem às vezes lá na Europa, pelo calendário ser antecipado, digo, volta às aulas, sim, é o turno inverso do nosso, junho, né? A gente acaba tendo que estar sempre de olho nisso também. Isso é muito interessante desse ramo de papelaria. Eu, particularmente, sempre fui uma apaixonada pelo ramo de papelaria. Sempre fui aquela criança que adorava ir né, nas livrarias, enfim, comprar o material escolar, deixar ele todo combinando. Então, hoje, poder criar essas capas é sempre com um olhar de quem que usaria essa capa. É a gente pensar lá atrás, mas é a gente também ter que pensar na frente. Tem que pensar no gosto do outro, pensar no... E a gente tem que pensar sempre à frente, né? Sempre à frente. Que a gente falou. E de um ano pro outro até mudam as tendências. Muda muito. Eu lembro que teve um ano, não lembro se foi o último, mas que a gente viu aquela tendência ali do beach tênis. Né? Foi uma coisa identificada ali no meio da criação da pandemia. Acho que foi o Fábio que trouxe ali uma referência. E olha só, se a gente fosse pra esse lado aqui também. Então, a gente tem uma capa de esportes, mas a gente olha qual que é o esporte que vai estar... né, que tá sendo ali, que tá em alta. Isso, enfim, né? e às vezes é difícil tu prever isso com um ano de antecedência, né? Então, claro que a gente procura tá sempre pesquisando, mas mesmo assim, como é que tu vai saber agora, por exemplo, 2025 já? Nem chegou no fim de 2023, já é 2025, mas isso realmente é o trabalho por trás. É o timing, né? É isso aí. É o timing, porque tem também essa questão do timing, que às vezes é se antecipar muito. Às vezes a gente chega com uma super tendência que nem começou ainda a ser usada, e aí talvez aquela ideia não vende também. Tem muito disso. Já acompanhei, já estive em outra empresa em que a gente chegou com um produto que lá nos Estados Unidos ele tava bombando, mas que aqui no Brasil ainda não. E quando a gente chegou com esse produto, ele ficou ali na prateleira e tal. E no ano seguinte foi que ele estourou, porque daí que realmente as pessoas aqui começaram a usar e a gostar, né? E às vezes no primeiro ano tu acaba achando que não deu certo, acaba tirando de linha e aí quando dá certo. Então esse time ele é muito importante para isso. E até a questão, Edu, da gente transmitir mensagens também através das capas, né? Sim. A gente usa capas para também transmitir propósitos, para também transmitir... ali na pandemia a gente fez também uma capa que dizia que tudo ia dar certo, que tudo ia se sair bem. A gente já fez outras capas também com várias frases, com várias coisas e também de empoderamento feminino. A gente tem esse olhar, assim, desde aquela menina que gosta da coisa mais delicada até aquela mulher que a gente falou, executiva. Sim. E da mesma forma os homens, né? A gente também tem esse olhar, assim, de um modo geral pra criança, adolescente, que tenha realmente uma capa pra cada pessoa, que aquela pessoa consiga encontrar, né? A pessoa que encontra a pauta branca ali. A questão sustentável, né? A ambiental, como a coleção New traz. E a gente já viu muitas pessoas elogiando, inclusive aquela frase que nós temos atrás, né, que fala sobre a natureza. Então, assim, são públicos que tu tem que estar engajado com eles, né? Tu tem que saber o que é, desde a... E tem que levantar mesmo essa bandeira, tem que levantar né? essa bandeira, não é apenas estar ali, mas é também, eu sei que vocês também têm selos, tem toda essa questão de qualidade, de sustentabilidade, tem tudo regularizado, então isso também é importante, né? Importante. A gente trazer ainda mais um ramo de cadernos, em que a gente tá trazendo ali uma coleção e trazendo um pouquinho aqui sobre as coleções. Então vou me dar o luxo aqui de apresentar algumas coleções, mas a Pauta Branca trabalha com 3 coleções mais de top de linha, vamos dizer assim, 3 principais, né? Isso. Em que são a New, que são cadernos com paisagens, que tem essa frase de natureza atrás. Então, se vocês estiverem em livrarias, encontrarem as coleções ali com o loginho da Pauta Branca e repararem atrás, vai ter esse cuidado. Atrás a gente até usa ali uma textura também que remete ou com folhas ou com coisas de natureza. Então tudo sempre cuidado nos mínimos detalhes, né? Tem também a UAU, que é uma coleção linda de mulheres. Eu particularmente tenho várias capas, sou suspeita pra falar. O segundo ano já com 16 capas, né? Então é um sortimento muito grande. Acho que é até legal a gente comentar, né, sobre essa necessidade, essa identificação de aumentar as capas que vocês sentiram, né? E que hoje a gente já dobrou. Exatamente. E quando eu comecei a atender vocês, de 8 para 16, justamente para dar uma variedade maior pro lojista e principalmente pro consumidor final.
para eles terem opções tanto na venda quanto na compra. Então aqui a gente consegue ver que tudo é uma cadeia, tudo é um ciclo. Então nada vamos fazer 16 capas para vender mais. Não, vamos fazer 16 porque lá no mercado essa diversidade ela faz a diferença. Porque lá para a pessoa que está escolhendo isso vai fazer diferença também, né? Isso aí. Então só finalizando aqui a questão da Uau, então é uma coleção mais feminina e também a coleção Rocks, que daí é a coleção masculina, então que também tem todos os tipos de... A gente sempre dá aquela pesquisada, vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de ideias, enfim, para tentar trazer ali um caderno que, vamos dizer, que a pessoa tenha ali orgulho de carregar na mão, né? De estar com ele ali no colo. Edu, a gente tá se encaminhando agora para os momentos finais aqui da nossa entrevista. Então, queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir para os agradecimentos e falar também da parte da onde as pessoas encontram também os cadernos da Pauta Branca. Mas minha última pergunta é: qual o conselho que tu daria pro Eduardo lá atrás, acho que com 28 anos mais ou menos, que tu assumiu a Pauta Branca? O que hoje tu olharia para trás e falaria? Então, eu vejo hoje, a gente tá numa época, digamos, de muito imediatismo, né? Muito em função do próprio WhatsApp, redes sociais. A gente sabe hoje que quando tu manda uma mensagem, se a pessoa não responde em 2 minutos, a gente já fica ansioso. Se ela lê a mensagem e não responder, então, aí é pior ainda, né? Então, o que eu vejo é que a gente precisa ter muita persistência, sabe? Muita paciência. A gente tem que persistir. A gente tem que, como eu falei lá no começo, né? A gente tem que... Quando acha que é o nosso limite, a gente, poxa, várias situações, né, difíceis que a gente acaba, não é desanimando, né, mas é ficando chateado porque aconteceu, às vezes fatores externos, né, não só internos, mas eu acho que a persistência, sabe, a questão de não abandonar, não se desanimar, às vezes é achar alguma coisa que tu possa dar uma respirada, né, por isso que às vezes eu pulo de bungee jump, eu faço alguma outra coisa, mas eu acho que a persistência, eu diria que é fundamental, sabe? É não desistir, se perguntar muito o porquê das coisas, acho que ter a curiosidade, tentar entender o porquê que as coisas acontecem, né? E como acontecem. Então eu vejo que muito disso, sabe? Muita coisa que de momentos difíceis, não só como Pauta Branca, né? E como em outras empresas também, essa questão de chegar às vezes em casa e dizer, poxa, meu limite não é esse. Meu limite não é esse. E tu vê que realmente o teu limite não é esse, que amanhã tu acorda, tu começa aquilo que parecia um problema que não tinha solução, ele tem solução, né? Então acho que essa questão da persistência seria o principal conselho assim, que eu daria para quem está empreendendo, para quem está começando. A gente sabe que o começo ele não é fácil, né? A gente vai ter que realmente batalhar, persistir para poder entender melhor, ganhando experiência conforme o andar da carruagem aí, e com certeza colher os frutos lá da frente. Excelentes conselhos, né? Não vou dizer nem segredos, porque acho que são conselhos que a gente, lá atrás, quando a gente tá começando, a gente realmente chega nessa questão do limite. E talvez hoje também a gente pode dizer, né, que foi uma coisa que foi mais um passo teu também, pessoal, de estar aqui. Sim, que a gente comentou, com certeza. Em frente às câmeras, e acho que o empreender é isso, e já dizia Charles Darwin, né, lá na Teoria das Espécies, a gente precisa se adaptar. Sim. Não adianta a gente ser o mais forte, o melhor, o maior. A gente precisa se adaptar constante, né? às mudanças e para a sobrevivência, né? A sobrevivência também depende disso. Resiliência é a palavra-chave, né? No mundo atual. E, bom, Edu, pra gente finalizar, então, aqui, gostaria também que tu deixasse o contato da Pauta Branca, o site, enfim, um pouquinho dessa nova coleção. Sim. Então, para quem quiser, né, acessar nosso site, ele está sendo, na verdade, está agora na transição da coleção 2023 para 2024. Então é no pautabranca.com.br, nossas redes sociais, o Instagram e Facebook @pautabranca. Então, para quem quiser, hoje o nosso catálogo, né, atual já está no site, lá já vai ter todas as capas novas. E acredito que mais uma semaninha, 2 aí, todo o site esteja atualizado com todos os lançamentos aí, as capas maravilhosas que ficaram para esse ano. Vamos lá então, vamos bombar mais um ano com as capas, né? Então, pessoal, fica aqui o convite para que conheçam as novas capas. Eu também vou estar publicando porque sou suspeita para falar, mas elas estão lindas e logo já estão chegando no mercado. Então, a nova coleção da Pauta Branca de 2024. Então, Edu, quero fazer um agradecimento por ter topado esse desafio de estar aqui. Eu agradeço o convite, foi muito prazeroso.
desafiador. Espero que tenha gostado também, né? Depois tu me disse se é melhor pular de bungee jump, se é mais tranquilo. Não, e parabéns pelo teu trabalho, né? Como Pauta Branca e fora Pauta Branca também. Então, que tenha muito sucesso nesse teu projeto aí. Amém, obrigada pra nós. Então, fazer um agradecimento especial e também pontuar, lá no início do programa eu falei, sou madrinha de casamento também do Edu, somos amigos, sou muito amiga da Jaque. E eu acho que isso é uma coisa muito legal quando a gente admira pessoas que estão ao nosso lado. Então, vocês, como Pauta Branca, o Fábio também estendo os cumprimentos, são pessoas que eu admiro. E às vezes a gente tem uma pessoa que não conhece admirando, mas sempre quando é uma pessoa de perto, sim, isso é ainda mais importante. E já aproveito então para encerrar o programa, mandando também um abraço para a Veri, que é a apresentadora aqui da Conecta, e que também é uma pessoa que eu admiro e foi quem me inspirou também a estar aqui hoje com o quadro Marque Mais. Então agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo, deixo o meu muito obrigada a Ive Ferrarin Salum, tanto a Ive quanto a Cissa Gomes, que me maquiaram, arrumaram meu cabelo para hoje, também a loja do Hora, que me veste, e as joias da Poli, que estão sempre aqui em todos os meus acessórios. Quem fez toda a minha montagem de look com muita estratégia foi a consultora de imagem Luana Garcia. A gente volta na próxima semana, no mesmo horário, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Conecta. Até breve!